Gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda. A leitura é para o mês de setembro, signo de Capricórnio, tá joia? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like e o seu comentário, ele me fortalece dentro da plataforma, tá bom? Bora lá! Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de setembro. Vamos lá, tarô. A leitura para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de setembro. Qual é aqui a energia, a mensagem, a orientação? Integração. Amistosidade. Bom, aqui a gente já começa falando de relacionamento, né, minha gente? Porque a integração me fala muito de, dentro de um contexto, existe uma situação ou um relacionamento, tá? Aonde vocês estão, que é necessário trazer para dentro dele um equilíbrio. Integrar-se de fato dentro deste contexto, né? Então, não sei quem é a pessoa a qual vocês estão de repente se relacionando, mas me fala muito que se vocês conseguirem trazer este sentimento, trazer ambos entrarem dentro deste contexto juntos aí e trabalharem em prol disso, isso tende a crescer e a prosperar. Porque a carta da amistosidade, ela fala de um relacionamento, tá certo? Aonde duas pessoas, ok? Inclusive aqui é 2 de copas. Duas pessoas conseguem ter maturidade para estar dentro de um relacionamento. E o que é isso? É quando eu entendo que quando eu estou junto com você, eu estou junto com você. Mas quando eu estou longe de você, eu também consigo ficar bem. Eu consigo entender que a gente pode estar dentro de um relacionamento e também termos uma vida paralela. A gente pode sim, dentro de um relacionamento, nos ajudarmos, a gente pode também ser amigos, a gente pode ter, é uma maturidade que ela é elevada, entendeu? Existe uma elevação, tá certo? Então é quando duas pessoas se juntam e ao mesmo tempo que elas se juntam, elas também entendem que cada um tem o seu espaço, que existe ali o respeito, existe a reciprocidade, a lealdade, a fidelidade e que ambos conseguem caminhar, porque não existe aquela cobrança, não existe o você tem que estar comigo aqui agora, não existe o eu vou fazer tal coisa e a gente tem que fazer junto, existe o é gostoso e é prazeroso estar na sua companhia, da mesma forma que é gostoso e prazeroso eu às vezes estar com a minha companhia apenas e você com a sua. Entende? Então são duas pessoas que conseguem ter essa maturidade dentro do relacionamento. É onde entra a leveza, entra a confiança, entendeu? Então é quando eu consigo aceitar que o outro tem o jeito dele e ele também consegue aceitar que eu tenho o meu jeito e que está tudo bem. É onde existe troca de opiniões e de repente não existe uma concordância, mas existe respeito com o que se refere a essas opiniões. Então aqui é uma maturidade no que se refere a um relacionamento, só que de forma elevada. Não é essa coisa carnal que a gente vivencia hoje, entende? Essa coisa possessiva, essa coisa de você tem que estar comigo, eu tenho que estar com você. Não, não é isso. Um relacionamento que tem essa coisa da amistosidade, ela traz uma coisa que é muito mais leve. São duas pessoas que conseguem se entender, que se complementam, entende? E que uma está com a outra, uma ajuda a outra a caminhar, ambas evoluem. Existe conversa, né? Existe diálogo, não existe discussões. Entende? É se utilizado da inteligência para poder fazer com que as coisas cresçam. É se utilizado do intelecto, da sabedoria, sabe? De um emocional equilibrado. Então a carta da integração com a carta da amistosidade me fala muito de um relacionamento que se integra, tá? Um relacionamento que se integra. São duas pessoas, o yin e o yang, o sagrado masculino e o sagrado feminino, e ambos juntos conseguem trazer
esse equilíbrio para dentro aí de um contexto, ok? E o que mais aqui? Dois, né? A esquizofrenia, que me fala muito do 2 de espadas, ok? Que é a carta do mental. E do silêncio. Aqui me fala muito do seguinte, que vai chegar um momento, minha gente, que vocês vão precisar de alguma forma se soltar. Né? Vai existir um momento na vida de vocês em que vocês terão necessidade de confiar. Então, assim, o que me traz nisso daqui? Que dentro desse contexto que vocês estão vivendo, porque está muito voltado aqui para essa parte amorosa de vocês, dentro deste contexto é preciso que você confie. Vai chegar um momento que não vai dar para você ficar entre entre uma parede e outra, porque você vai cansar. Você vai cansar. O corpo ele cansa, a mente ela cansa e o coração ele também cansa. Então é como se você tivesse que, em alguns momentos aí na sua vida, silenciar. Entende? Para quê? Para que você consiga trazer talvez essa tomada de decisão. Com o que é que você vai fazer? Quem são as pessoas que você quer viver a sua vida amorosa. Aqui é contexto amoroso, sua vida amorosa. Com quem é que você quer se conectar? Você entende? Porque aqui me fala muito de pessoas que não soltam nem o pé nem a mão. E por que disso? Porque talvez ainda falte aqui uma integração dentro deste contexto de vocês. Talvez ainda falte um pouco mais aqui de maturidade. Então, a carta do silêncio me fala muito para que você, quando estiver no seu momento de silêncio, sabe? No seu momento em conexão com você e a energia do universo, para que você pense e reflita a respeito disso. Porque a carta da esquizofrenia, ela tá atrelada à nossa mente. Então é como se tivesse uma mente aqui muito pensante. Cara, essa carta da amistosidade, ela vem conectada com o nosso emocional. Então assim, pode ser até que você tenha alguém na sua vida que te traga isso. Mas parece que a sua mente, ela acaba meio que te auto-sabotando. Você entende? Ela acaba meio aqui que mexendo muito aqui com a forma como você pensa. Você não sabe se você se joga, como é que você faz, se você confia, se você não confia. Mas vai chegar um momento em que uma atitude você vai ter que ter. Uma decisão você vai ter que tomar. Entende? Então, assim, quando você puder, se coloque em silêncio. Busque se conectar com você, né? Busque a integração com você, o seu equilíbrio, o yin e o yang, porque todos nós temos que ter esse equilíbrio, precisamos desse equilíbrio para a gente poder sobreviver em qualquer situação que nós estejamos passando na nossa vida, porque se a gente não tiver equilíbrio, a gente surta, entende? Então, assim, é preciso que você se coloque de fato em momentos onde você consiga a pensar. E, inclusive, minha gente, para que você observe quais são as pessoas e o contexto que você permite, quais são as pessoas que você permite adentrar a sua vida, quem são as pessoas que você confia e solta aí a sua mão, e solta o seu braço, e solta o seu corpo. Existe essa reciprocidade? Existe essa maturidade? Entendeu? Porque o amor, ele não é essa coisa carnal que a gente tem, né? Que a gente, né? O amor é sexo e tal. É bom. Não vamos falar que não é bom. É bom. Mas isso é consequência. O que de fato faz um relacionamento é a cumplicidade que se tem dentro dele. É a amizade que se tem dentro dele. É a valorização de ambos, né? É a admiração um pelo outro. É quando um está precisando de ajuda e o outro está pronto para poder ajudar. E vice-versa. É quando a minha opinião difere da sua, mas a gente consegue se respeitar. Você entende? Então, assim, isso é um relacionamento que existe a reciprocidade. E isso existe. Pode parecer que não, mas isso existe.
Entende? Vamos lá. E o que vai acontecer aqui no mês dos capricornianos, mês de setembro, gente, lembrando que as leituras mensais têm prazo de 3 meses, ok? Então, se você não está nessa energia, pode ser que você venha a adentrar. Essa carta da esquizofrenia é uma mente que tá, pensando demais aqui. Não sabe se joga, se não joga. Busca respostas em seu momento de silêncio. É como se você tivesse que se conectar com o seu silêncio, tá? E, inclusive, busque se integrar, né? Equilibre aí o teu sagrado feminino e o teu sagrado masculino. E o que é sagrado feminino? Minha beleza, meu amor próprio, minha essência, minha vaidade, entendeu? Minha autoestima. E o meu sagrado masculino é a força com que eu vou em busca daquilo que eu quero, entendeu? É a energia do eu vou fazer, né? A tomada de ação. Eu vou fazer acontecer, eu vou em busca dos meus objetivos. Então, inclusive, busque isso, entendeu? E da mesma forma, você equilibrando isso em você de alguma forma também consegue trazer para dentro dos contextos aí de um relacionamento que você está vivenciando. Entende? Porque uma pessoa equilibrada, ela consegue discernir as coisas que estão acontecendo. Então, quando existe a necessidade de um diálogo, de conversar, não se tem atrito. Não se tem atrito. Porque existe uma maturidade. Entende? Signo de Capricórnio, quais os acontecimentos para o mês de setembro? 2 de ouros. 5 de paus. Minha gente, eu vejo aqui que existe uma situação aqui que vocês podem vir aí a passar neste mês ou no mês mais pra frente aí, tá? Um certo desequilíbrio na vida de vocês, que está sendo causado ou que vai ser causado por pessoas de seu convívio, tá? Aqui pode ter relações com dinheiro, com o financeiro de vocês, ok? E o que mais, tarô? Signo de Capricórnio. Só um minuto. A carta do imperador. Bom, existe aqui um conflito. Pode ser com um pai, pode ser com uma figura que vocês têm como um pai, pode ser uma mãe que faz esse papel de pai, pode ser qualquer pessoa que de repente tenha isso aqui com vocês. Tá certo? E essa pessoa, minha gente, ela vai causar aqui na vida de vocês. E por que disso? Por conta de algo que envolve o financeiro aí de vocês. Pode ser que venha trazer aqui para vocês um desequilíbrio nessa sua área aí e também aqui na sua vida. Tá certo? E assim, se for aqui voltado para uma pessoa qual vocês se relacionam, aqui vai ser, tá vendo? Por conta da integração e por conta da amistosidade, pensa a respeito do que vocês querem para a vida de vocês e qual é o contexto disso. Porque quando se mete dinheiro no meio de relacionamento, o bicho pega. O bicho pega, porque nem todo mundo tem a maturidade de olhar e falar, não, bora aqui, vamos dar a mão e vamos seguir junto e a gente cresce. Tá? Aqui me traz muito contexto de pessoas se envolvendo em situações na vida de vocês, querendo dar barraco, trazendo aí uma estabilidade financeira, tá certo? Ou vocês adentrando essa situação, ok? E por conta de algo aqui que mexe no seu dinheiro, que mexe no seu financeiro, trazendo aqui alguns conflitos, ok? Se envolvendo em discussões, ok? Por conta disso, e tendo aqui alguém que tem esse poder aqui do dinheiro, né? A carta do imperador. Alguém que tem aqui esse poder do dinheiro, tá? Mas pode ser alguém que dite regras ou que talvez venha aqui falar coisas para você, criando aqui uma confusão, criando aqui um atrito, tá? Porque aqui tem para mim uma figura muito rígida nesse sentido. É alguém que tem aqui um certo controle, ok? E pode vir causar. Então, assim, observem. Para quê? Para que vocês não entrem em contexto de discussões e não se desarmonize com vocês. Entende? Porque a gente tá falando aqui, minha gente, de energia. Tá certo? De energia. Então, quando a gente evita entrar em discussões, evita entrar nessas coisas, nessas brigas, nessas coisas, a gente poupa a nossa energia. A gente se blinda, ok? De coisas assim que podem, de repente, nos sobrecarregar.
tá? E me fala muito desta pessoa, de alguma forma, trazendo um desequilíbrio. Se for aqui um relacionamento, essa pessoa, por algum motivo, ela acredita que algo aqui não é justo. Não é justo, entendeu? Não tá do jeito que eu quero, as coisas têm que ser do meu jeito, e se não for do meu jeito, a gente vai entrar em atrito. Por isso, da carta da amistosidade e da carta da esquizofrenia. Preste atenção nos contextos que vocês entram e onde vocês vão se jogar, tá? 5 de copas. E o que mais? Valete de espadas. Aqui me fala do seguinte, que vocês... pode vir aqui a se comunicar, né? Pode chegar aqui uma comunicação para vocês, tá? Que venha trazer um obstáculo aí na vida de vocês. E o que mais, tarô? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, não tô falando... 7 de ouros, perdão. 7 de ouros e 5 de ouros. Tem algum contexto aqui com relação a vocês e o financeiro de vocês, tá? Isso aqui, meu, é certeza. Aqui tem pessoas que vão sofrer um luto, que vão passar por um luto ou precisam sair de um luto. Me fala muito de vocês, de repente, entrando nesse estágio por conta... Eita! Por conta de uma comunicação que traz aqui a vocês um obstáculo, ao que se refere o financeiro de vocês. Então, assim, observe. Tenha maturidade. Preste atenção aonde é que você se joga. Cuidado, né? Cuidado. Chega uma hora que isso pesa. O corpo pesa, a gente perde a força. Tá? Então, assim, aqui me mostra muito que vai vir uma comunicação para vocês, trazendo aqui, de certa forma, um obstáculo, ok? Fazendo com que vocês comecem a refletir a respeito do que é que vocês estão plantando na vida de vocês e o que é que vocês estão colhendo. Aqui também, inclusive, pode ser que essa pessoa, ela venha de alguma forma jogar algo aqui na tua cara, tá? Venha falar algo aqui que você não gosta. E é para você observar aonde é que você realmente está gastando o seu dinheiro, aonde você... Porque assim, às vezes a gente não tá bem, e aí às vezes a gente se torna pessoas consumistas, né? A gente às vezes vai pra balada, a gente começa a fazer outras coisas para poder suprir aquilo que a gente não tem, não recebe de outras pessoas emocionalmente. Então, se você, de alguma forma, neste momento, não parar e analisar aonde é que você está investindo as suas moedas, tá? Você vai colher aqui o fardo, uma situação que vai te deixar desamparado, certo? Existe aqui algo que vai te deixar desamparado. Então, por favor, prestem atenção neste contexto aí na vida de vocês, principalmente no que se refere a dinheiro, entende? É por isso que tá me dizendo aqui, nessa parte aqui, da carta da amistosidade e da esquizofrenia. Cara, se for pra você entrar dentro de um relacionamento, ou se você tá dentro de um relacionamento, observe qual é o contexto dele, entende? Observe se existe essa reciprocidade, se ambos conseguem se complementar, se o dinheiro aqui não tá atrapalhando, entendeu? Existe aqui uma necessidade de integração e de se tomar cuidado, tá? O que mais, tarô? No fundo, máximo, nós temos o 3 de copas, né? Que fala de uma comemoração. A carta do sol me fala que é para vocês permanecerem otimistas, tá? Otimistas. Vibre no otimismo. Vibre na positividade. Vibre na confiança, tá certo? Valete de ouros, porque novas oportunidades irão surgir. De repente, você tem alguma ideia aí que pode te tirar de uma situação financeira, uma situação de escassez financeira, te fazendo e te levando a pensar de uma forma diferente. 6 de espadas, alguém que muda a linha de raciocínio, que traz novas ideias, que consegue ter aqui uma clareza. Você tá entendendo? Então, assim, observe a sua vida, cara, de uma forma geral. E por que isso? Para que você não seja pego de surpresa. Porque aqui, para mim, tem muito uma situação de alguém que vai causar na sua vida por conta de dinheiro. Tá? Existe isso daqui. Existe alguém... Cara, não sei, me vê alguma coisa aqui de dinheiro emprestado. Se você pegou dinheiro emprestado, presta atenção.
tá certo? Com relação a isso. Aqui me fala muito também, minha gente, para vocês prestarem atenção em quem é que vocês permitem estar na vida de vocês no sentido amoroso. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que ela não te agrega valor. Ela não te agrega. Existe uma comunicação que vem para vocês que ela não te agrega valor. E é para você pensar e refletir a respeito se é válido você investir neste relacionamento. Tá? Porque você pode sair aí depois se sentindo sozinho, ferido, ok? Mas também me fala aqui do seguinte, trazendo de volta aqui para o financeiro, que você pode passar por um período de escassez financeira, se sentindo desamparado. Aqui pode ser que vocês venham pedir ajuda e essa pessoa, alguém, se recuse a ajudar vocês, vocês entrem em conflito, então não entrem nessa vibe aqui do conflito, tá certo? Aqui vocês vão se sentir sozinhos, porque vocês vão ter ir atrás de ajuda e o diálogo não vai ser fácil, ok? Mas me fala do seguinte, que você tem um caminho que é iluminado. O sol, ele vem para sua vida para te clarear as suas ideias, clarear a forma como você pensa. Existe uma oportunidade, existe algo que você sabe fazer, tá? Que traz aqui para você dinheiro, gente, Capricórnio, signo do dinheiro, signo da matéria, signo terra, né? Então, existe uma ideia que você já teve aí no passado. É para você colocar, é para você mudar a sua mente aqui com relação a isso. Com relação a isso e em busca do que você quer, para que você venha fazer aí o seu dinheiro. Então, assim, busque não entrar em contextos que te tragam conflito. Busque não entrar em contextos que te tragam conflito, tá certo? Saia de situação, porque aqui tem gente que tá parado na energia do luto, parado, porque a vida não tá da forma como gostaria. Tá passando por muitos altos e baixos e tá se sentindo desamparado, principalmente o que se refere aqui ao seu financeiro, ok? Não entre em conflitos, porque existem pessoas que vão chegar na sua vida para falar com você de forma negativa, tá certo? O intuito dessa pessoa é trazer obstáculo, mas isso de alguma forma é para você escutar e você não entrar em conflito, é para você escutar e também não é para absorver, mas é para você de repente tirar desse contexto uma energia positiva para você mudar o rumo da sua vida, ok? Porque é como se vocês vão falar muito de tomando um tapa com luva de pelica, então presta atenção. Esse imperador, ele pode ser um pai, ele pode de repente ser alguém que vocês têm como essa energia aqui, que pode vir a trazer para vocês uma ideia de quando você era criança. Inclusive, essa pessoa vai conversar com você e ela vai falar para você referente a algo do que muito correlacionado aqui ao seu financeiro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha feito uma leitura antes de Capricórnio, só que o meu celular ele encheu e aí cortou o vídeo no meio e eu não consegui dar seguimento à leitura. Mas na leitura anterior, ela falava somente de finanças, somente de dinheiro. E ela falava o seguinte, que era para você refletir aonde era que você estava investindo o seu dinheiro. Entendeu? O que é que você estava fazendo com o seu dinheiro e o que você queria colher. De que forma que você estava plantando, para você prestar atenção para não plantar errado. E me falava muito de pessoas querendo te trazer uma nova oportunidade, mas o intuito dessa pessoa era também o seu financeiro. Então era para você observar, é como se vocês conseguem de alguma forma proporcionar para as pessoas momentos prazerosos. Então viagens, lugares gostosos de se divertir, viagens e comidas e bebidas e presentes e tal. E me mostrava muito que existia no teu caminho pessoas que estavam agindo de má fé com relação a isso, porque o interesse dela era ter aqui uma oportunidade financeira com você. Então, como você tinha a capacidade de fornecer a ela este prazer, ela de alguma forma, o interesse dela era esse. E me falava muito para que vocês observassem, porque eu lembro que saiu 10 de ouros invertido, para que vocês observassem também onde era que vocês estavam investindo o dinheiro de vocês.
né? No sentido de gastar mesmo dinheiro, porque você poderia realmente passar por uma situação financeira de altos e baixos se você não parasse para pensar a respeito disso, tipo, agora, tá? Então, assim, aqui tem outra coisa. Vocês podem também estar carregando uma responsabilidade aqui que não é de vocês, tá? Existe algo aqui que não é justo. Essa discussão, pessoas que vão vir aqui na sua vida para querer discutir com você, isso aqui não é justo com você. Então, assim, não leve isso para dentro de você. Não leve isso para dentro de você. Tá certo? Cara, por isso da carta da integração, por isso que você tem que buscar o equilíbrio com você. Pra quê? Pra que na hora que essa situação chegar, você vai estar tão equilibrado com você que isso aqui não vai te abalar. Não vai te abalar mentalmente, não vai te abalar emocionalmente. Entende? Por quê? Porque você já vai ter uma maturidade. Entende? Você já vai ter uma maturidade. Trazendo para relacionamento, existem pessoas aqui que vão entrar em conflito aqui com quem se relaciona. Por conta do dinheiro, por conta do que está passando por altos e baixos, não está tendo maturidade, essa pessoa de repente ela não tem a maturidade que ela deveria ter para dialogar com você, entendeu? Porque ela é uma pessoa que é muito do eu faço e eu quero de volta. Pode ser uma pessoa muito mais voltada aqui para o material. Entende? E ela talvez tenha aqui uma linha de raciocínio muito firme e fixa, entendeu? E ela talvez venha aqui trazendo esse contexto aqui para você, tá certo? E ela também me fala muito dela, de vocês refletindo com relação aqui a essa pessoa. E vocês podem, dentro desse contexto aí de vocês, tendo uma comunicação aqui muito negativa entre vocês, onde essa pessoa vai se colocar de forma que ela vai se colocar na defensiva, entende? Trazendo o obstáculo para esse diálogo de vocês. Então não vai ser uma conversa que vai ser fácil, tá? E vai falar muito aqui a respeito do que vai mexer aqui nessa parte da questão aqui do financeiro de vocês. E isso vai abalar vocês. Pode ser que vocês estejam passando por um momento de dificuldade. E pelo que me mostra aqui, de princípio, essa pessoa, ela não vai te ajudar. Essa pessoa, qual você tá, dentro de um contexto aí, ela não vai te ajudar, porque você vai realmente se sentir aqui amparado, por isso até que você vai sentir um luto, porque vai ser o momento em que você vai buscar a ajuda talvez dela e você não vai ter. Mas me fala do seguinte, que você precisa mudar a sua mentalidade e trazer uma ideia antiga à tona. Tá? Aqui à tona. E sobre se você é uma pessoa que é solteira e você tem um filho, você vai sair aqui de uma situação de escassez. Inclusive, você pode ter aqui uma criança e essa criança ter aqui algum tipo de dom, ok? E ela auxiliando você, ela trazendo esse dinheiro aqui e vocês mudando de rumo. Aqui me fala muito de você mudar a sua mentalidade também com relação, de repente, a essa sua criança que tem esse dom. Porque pode ser que ela seja a pessoa que venha mudar aí o contexto da vida de vocês. Tá? É alguém que tem uma luz aqui, que tem um brilho e que tem o caminho do sucesso. E é uma criança. É uma criança que é muito alegre, ela é muito confiante, ela sabe muito bem o que ela quer. Ela sabe e ela fala isso para vocês. Porque ela vem aqui com novas ideias para vocês. Ela vem falando, ela fala assim para vocês, que se eu fizer X coisa, eu vou poder ter dinheiro e a gente vai poder mudar de vida. É exatamente isso que ela fala para vocês. Então, assim, pense bem, pense a respeito. Tá joia? O que mais aqui? Trazer os signos aqui, né, minha gente? O vídeo de vocês vai ficar longo. Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixes, Libra, Gêmeos e Aquário. Energias que predominam, Áries e Leão. Tem energia de fogo aqui, tá bem forte, né? O que me diz o seguinte, vamos tomar uma atitude aí nessa vida. Botar a energia da ação aí na vida de vocês, ok? Signo de Capricórnio. Baralho, por favor, qual é a mensagem aqui que nós podemos trazer? Uma orientação, um novo recado? Os caminhos. Aqui me fala muito que existe uma bifurcação na sua vida e você vai precisar fazer uma escolha. A aliança. As nuvens.
Existe aí algo que você não está enxergando, que pode trazer na sua vida uma mudança muito rápida na sua vida e que você não está enxergando, minha gente. Cara, aqui me fala muito que você tem no seu caminho a rainha de ouros. O que que é uma rainha de ouros? Segurança e estabilidade financeira. É alguém que sabe dar valor aqui ao seu dinheiro, tá? A carta dos caminhos. Você tem aqui uma escolha. Este contrato, de repente, aonde você está, talvez ele não seja para você, essa aliança. Aqui pode ser o quê? Uma nova oportunidade de trabalho, né? Mas, por que que eu falo que tá... Perdão. Pode não ser para você, por conta que, de repente, da porta está fechada e a carta da aliança ter saído aqui do lado. Tá certo? Mas o anel, esse contrato, ele me fala muito de contratos de trabalho, me fala muito de vocês fazendo parcerias. Existe uma nova aliança aqui, porque o anel, ele carrega o as de paus. As de paus é o quê? É prosperidade, né? É otimismo, é sucesso, é novas ideias, é caminho, é ligação com a espiritualidade. Mas existe algo que você não tá vendo. Tá? Porque nós temos aqui a carta das nuvens. Você tá com uma mente muito turbulenta e a sua mente não tá permitindo que você enxergue novas oportunidades na sua vida, tá? E aqui também me fala do seguinte: existe um contrato que está no teu caminho. Não exatamente aqui um contrato, mas algo mais firme, algo mais sólido e que você não enxerga, cara, uma nova oportunidade, é um novo projeto. Você tem a ideia de um novo projeto e você só precisa clarificar isso. Porque a sua mente está muito conturbada. Então, por isso que você não está enxergando saída. É preciso que você enxergue saída, que você busque novas parcerias. Cara, aqui tá me falando muito alguma coisa de você estudar, de você assistir vídeos. Tem alguma coisa aqui assim que você precisa enxergar. É para você se alimentar de estudos. É para você se motivar. Eu vejo aqui capricornianos assistindo vídeos. É para assistir vídeos de algo que você gosta. Cara, vai ter uma ideia em alguma coisa aí na internet de algo que você gosta e que vai te motivar e que isso pode fazer que você crescer. Mas é preciso você abrir os olhos. Abrir os olhos. Dar uma desanuviada aí na sua mente. E me fala também de um novo contrato aqui no teu caminho, que você não está enxergando. Bom, vamos lá. Não sei se vai fazer sentido aí para vocês. É muita informação. É muita informação aqui. Aqui tá falando para você buscar as respostas que você está pedindo no silêncio. Para você conseguir desanuviar a sua mente. Tem gente tensa aí. A tensão tá te atrapalhando. Qual o conselho aqui para os capricornianos e capricornianas? Gente, desculpa, o vídeo de vocês vai ficar longo. Ó, tô falando, a voz interior, aqui tá falando que é pra você escutar a sua intuição, o condicionamento no fundo do maço. Então, o que que é isso aqui? Cara, observe que você não é condicionado a esta vida que você está vivendo, entendeu? É pra você sair deste contexto, porque é como se você estivesse se sentindo preso a uma situação, e não é. Entendeu? Aqui é para você se libertar aqui, ó, dessas cordas aqui e parar de ficar carregando peso que não é seu. E em busca daquilo que você quer. Novamente, a voz interior. Busque se harmonizar com você, com o universo. Entende? Aqui é muita coisa aqui da harmonia, muita coisa do se sentir, do dar vazão à sua intuição.
Tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui mais. Mais uma carta. A luta. Lembra que eu falei da discussão? Então, assim, cuidado com a discussão, tá? Cuidado com a discussão, ok? Aqui me fala muito do seguinte, a carta do estresse com a carta da repressão. Muito estressados, né? Então, é pra você, cara, escutar mais aqui o seu interior e buscar se harmonizar com você. Aqui tinha informação pra passar, tá, minha gente? Desculpa o tamanho do vídeo aí. Mas, assim, para de ficar lutando contra aquilo que você não vale a pena. Não vale a pena. Para de ficar lutando. Você tá fazendo 10 mil coisas aí ao mesmo tempo e você não sabe por que é que você tá estressado. E outra coisa, pare de ficar dando vazão aí aos seus pensamentos, à sua mente ou a coisas que as pessoas falam pra você. Novamente, não entre em situações de discussões, tá? Se conecte com o Criador, se conecte com Deus, se conecte com a sua espiritualidade, tá certo? Cara, não fica lutando, não fica medindo força, foca em você, ok? Foca em você, tá joia? Bom, gente, essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Capricórnio. Eu espero de alguma forma ter acrescentado, ter ajudado, ter dado aqui um direcionamento. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.